A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Irmãos, temos aqui um culto neste dia 27 do Jardim Alice, São José do Rio Preto, São Paulo, aonde foi pregado Salmos 123. Nosso querido irmão Joaquim Machado, ancião local do Jardim Alice, irmãos. E Deus nos abençoou grandemente, falando com as nossas almas e alegrando os nossos corações, né, irmãos? Deixamos aqui, queridos, essa pregação para nossa querida Irmandade compartilhar nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Culto maravilhoso. Deixa aqui seus pedidos de orações, compartilhe nas redes sociais, dá o joinha. Este Deus é maravilhoso. Vamos ouvir, irmãos, na mesma comunhão, juntamente. É algo muito difícil de sofrer, de passar, de compreender. Nós sofremos vários tipos de situações na vida, mas o desprezo é algo que marca. E todas as pessoas que são desprezadas conseguem se livrar do sentimento amargo do desprezo. E o desprezo ele tem várias manifestações, tem várias formas. Tem desprezo no olhar, tem desprezo em palavras, tem desprezo em gestos, tem desprezo até na salvação pela paz de Deus, tem desprezo de marido para a mulher, de mulher para o marido, tem desprezo de filhos para os pais, de pais para os filhos. Desprezo, irmãos, é uma palavra quase infinita, porque ela se manifesta de diversas formas e muitas vezes ela já procura as pessoas que sofrem do desprezo. É como que se nós tivéssemos um machucado no dedão do pé e nós escondemos ele de todas as formas para não bater e não criar uma nova ferida, mas é inevitável, irmão. Geralmente se machuca onde já tem um machucado. E muitas vezes também já se despreza aquele que já está desprezado. Cresce uma nova ferida em cima de uma ferida velha, em cima de uma ferida incicatrizada, sangrando, que causa-se mais uma ferida. Então, o salmista, ele falou com o Senhor a respeito do desprezo que estava sobremaneira desprezado, porque o sofrimento traz isso para o crente. Quando a prova se prolonga, quando o sofrimento é prolongado, o crente se sente desprezado, embora Deus não despreza ninguém, mas somos seres humanos e a falta da comunicação, às vezes, não por culpa de Deus, mas por nossa falta de fé. Deus não deixa de comunicar com o Filho, é o Filho que deixa de comunicar com o Pai. E nem sempre nós estamos preparados para a oração, uma oração intensa, buscando a Deus de coração, para que aquilo que estamos sofrendo passe de nós, e nós, ao invés de chorarmos, glorificamos a Deus. Tinha uma mulher na palavra de Deus no passado, chamada Sunamita, e essa mulher não tinha filhos, e como ela fez um benefício ao profeta Eliseu, naquele dia, ela também falou para o marido, que ele passava sempre por ali, que fizesse para ele um pratinho e colocasse ali uma mesa, uma cama, um candeeiro. E Eliseu aceitou isso, porém ele viu que aquela mulher não tinha filhos, e ele achou por bem profetizar para ela o que ela queria. Ela disse que não precisava de nada. Mesmo assim, ele disse que no tempo da vida, Deus lhe daria um filho. Na mesma hora diz: ah, Senhor, não mintas a tua serva, porque ela sabia que a sua condição era estéril, e uma mulher estéril jamais gera, mas não era
Eliseu que estava falando, era Deus na boca dele. E feliz é aquele que acredita que a palavra sai da boca de Deus. Nós somos meros homens, nós também temos fraqueza, nós também temos erros, mas a palavra que sai da nossa boca, ela sai da boca de Deus. Acreditem nisso, porque não temos nenhuma presunção, nenhum desejo de falar nada para ninguém, pois se falar as nossas palavras, pode ter certeza, não vão cumprir, mas se for a palavra de Deus, ela se cumprirá. E aquela mulher então teve um filho, e logo quando teve um filho, Eliseu se apartou dali, e passado um certo tempo, aquele filho morreu. E quando ele morreu, ela foi estar com Eliseu. E logo que ele viu aquela mulher, ele perguntou: vai tudo bem na tua casa? Ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. Vai tudo bem com o filho? Ela disse: vai tudo bem. O filho estava morto, mas ela disse que estava bem. Por que estava bem? Porque quem deu também tirou. Mas essa não era o final da história. Tinha alguma coisa no porvir, porque uma profecia de Deus não é para ferir ninguém. A palavra de Deus, quando fala de exaltação, não fala de derrota. Ninguém recebe de Deus um prêmio para perdê-lo, só se jogar fora. E ele então veio à casa daquela mulher, e quando chegou na casa da mulher, o menino estava morto. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor tomou Eliseu para que ressuscitasse aquele filho, porque era filho da promessa. Não sei até onde essa palavra vai entrar na tua, na minha, na nossa vida, pois sabemos que nós temos promessa de Deus, e entramos aqui de alguma forma desprezados, não por Deus, mas talvez pelos nossos próprios sentimentos, pela nossa própria força, pela nossa própria confiança. Oxalá estamos aqui parecendo tão crentes, tão fiéis, 3 orações no culto, vários testemunhos, mas, queridos, olhando para dentro de nós, para o nosso coração, quantos corações estão feridos nesta noite, quantas mentes estão perturbadas, quantas mãos estão trêmulas, quantos joelhos estão desconjuntados, sem força até de orar. Mas, querido, se nós neste momento entendermos que tudo está bem, o próprio Deus vai ficar bem, pois é a nossa boca que profetiza para nós mesmos. Se nós falarmos que não está bem, não está bem. Mas se nós falarmos que está bem, o dono do bem entra no bem da nossa vida, transforma e faz aquilo que faz bem à nossa alma. Mas o salmista estava sofrendo perseguições, estava sofrendo várias retaliações dos seus adversários. Ele se sentiu encurralado, sem saída. E ele falou: Senhor, como os servos atentam para a mão dos seus senhores, e as servas também atentam para a mão das suas senhoras, aqui estou eu, atento às tuas mãos, que é a palavra, esperando ser liberto do que ele estava sofrendo. E Deus, esta noite, sabe quem também aqui entrou esperando uma libertação, uma obra, um milagre, ou às vezes até uma correção, até uma doutrina. Quem sabe entrou aqui dentro, como disse o irmão, não tinha nada para comer, orou e falou: Senhor, manda alguém aqui na minha casa. Glória a Jesus, porque dá para se ver que é enfermo, é um homem que não consegue trabalhar. Existem aqueles que conseguem prover o pão de cada dia pelo seu trabalho, mas aquele que não consegue, e não é vergonha depender, irmãos, é uma honra poder comer o pão da misericórdia. Não é vergonha não ter o que comer e aparecer os anjos. Quem são os anjos? A Irmandade, porque às vezes nós ficamos pensando anjo de asa, anjo não sei que jeito, eu nunca vi um anjo. Está cheio de anjo aqui esta hora. E Deus usa dos seus filhos, e logo então foi alguém mandado por Deus, sem nenhuma comunicação, sem ele falar para ninguém, só falou com Deus. E o Senhor mandou na casa dele uma compra para mais de 3 meses.
pediu um pouquinho só, talvez por um dia, para uma semana, o Senhor mandou para 3 meses. Isso, irmãos, são providências de Deus, não segundo as nossas obras, mas segundo a nossa fé. Não é pelas obras que somos julgados, porque se for por elas, nenhum de nós alcançaremos salvação, nenhum de nós alcançaremos misericórdia. Todos nós morreremos assaz, sem nenhuma libertação, socorro. Mas, queridos, se houver fé, ainda que ela seja do tamanho menor que um grão de mostarda, haverá muitas coisas nesta palavra, irmão, que esta palavra é tão muita leitura, tem tanta sabedoria aqui dentro destas poucas letras, tem tanto ramo aqui, irmão, tem milagre, tem cura, tem virtude. Olha aqui. Mas embasado na fé, tem fé que a gente alcança até inesperadamente, por uma palavra, eu creio em Deus, e acontece algo. Outra vez é necessário orar vários dias, glória ao nome do Senhor. Não porque o Senhor mede a nossa fé por dias, por hora, por noite, aquele que levanta para orar às 3 horas da manhã, mais ouvir daquele que ora ao meio-dia. Não, oração é oração, oração não é pelo relógio, oração não é pelo tempo, oração não é pelo dia, e oração também não é pelo tempo que fica ajoelhado. A oração é pelo tempo que consegue um contato com Deus. O cego de Jericó, por exemplo, ele só disse: glória a Jesus, Jesus Nazareno, apieda-te de mim. Já a mulher do fluxo de sangue teve que entrar no meio da multidão e tocar no Senhor. Já a mãe do filho que estava morto, estava saindo com ele, chorando, o Senhor encontra, mandou abrir o caixão, ressuscitou, entregou para a mãe, e a mãe voltou para casa. Estava indo enterrar o filho, voltou com o filho para casa. Não sei o que é que eu vou voltar para a minha casa. E nem o que a igreja vai voltar para a sua casa. Mas tenha certeza que aquilo que você está pondo agora, por fé, na confiança desta palavra, que eu não tinha, eu não estava ali confiado que o irmão levantava, e o Senhor me revelou a oração do crente desprezado. E nos dias de hoje, não é difícil encontrar alguém numa condição desta. No mundo que estamos vivendo, de tantas mortes, tantas maldades, até filho contra pai, pai contra filho, tantas dissoluções de casamento, dissoluções de família. Não olha quem está ficando, não olha quem vai ficar, apenas olha o seu próprio prazer, aquilo que vai lhe agradar, aquilo que vai lhe satisfazer. Mas olhando para esta palavra, nós temos que dar um passo atrás esta noite, de alguma coisa que nós queremos fazer por nosso prazer, por nossa vontade. Nós temos que retroagir um pouco para o Senhor. E repreenda-me. Faça-me voltar atrás, mas não me deixa cair. Porque o grande perigo de quem dá um passo atrás é não se sustentar, achar que errou, achar que não está certo. Glória a Jesus da sua decisão. Mas é melhor, irmãos, um bom acordo do que uma excelente demanda. Põe no teu coração esta palavra de fé, porque da forma que você entrou e da maneira que a tua mente chegou aqui, ela não vai sair, vai ter uma transformação, porque você veio aqui como um pardal. Quem dá valor num pardal? Quem valoriza um pardal? O Senhor, que disse: até o pardal
encontrou casa na companheira da casa do Senhor, e você entrou aqui como um pardal. Ninguém te quer, ninguém te ama, ninguém faz nada por você. Antes te despreza, antes nem te saúda, antes nem te olha, antes pelo olhar te despreza, por palavra te despreza, por acenos te despreza, mas o Senhor não te despreza. E a voz do Senhor a teu favor esta noite, eu te amo, e pelo meu amor, o Senhor, glória a Jesus, vai te fazer caminhar em passos verdejantes. Ele vai ampliar a tua tenda, Ele vai enxugar as tuas lágrimas, Ele vai cumprir o que te falou, pois Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, e Ele não vai perder o projeto dele. Somos pequeninos de Deus. Nós podemos sim ser insignificante para o mundo, para alguém, mas não somos para Deus. E as grandes provações que sofremos não é porque somos ricos, porque temos alguma coisa, é porque nós temos Deus. A perseguição não vem pelo bom relógio do teu pulso de ouro, por um cordão de ouro, pelas tuas vestimentas, pela casa que você mora, não. Vem porque você se comunica com Deus. E não são todos que conseguem isso. E nem são todos que servem a Deus. Então a pessoa que serve a Deus, ele é perseguido em tudo, às vezes até dentro da própria casa, ou às vezes até pela pessoa que dorme na própria cama que ele dorme. É difícil pregar isso, porque como uma pessoa que dorme junto pode desprezar a outra? Tem, despreza, faz mal, deseja mal, outra hora vai pelas ruas ou no próprio trabalho. Deus te deu luz ou te dá uma luz, desenvolve alguma coisa com tanta perfeição, com tanta luz de Deus, e aqueles que não conseguem, às vezes nem varrer no chão de fábrica, olha para você, mas por que ele consegue ou não? É porque você tem Deus, você fez um concerto, você fez um pacto com Deus, e o desprezo não te incomoda, antes ele te exalta, antes ele te valoriza, porque Paulo diz que o meu sofrimento, as minhas prisões cooperaram para que o Evangelho fosse pregado. Não lamente do que você vem sofrendo, passando, perdendo, porque se é a perda, é porque você não precisa mais. Porque o que você precisa vem vindo aí, e daqui a 3 dias vai acontecer uma reviravolta tão grande. A senhora que entrou aqui vai ter uma reviravolta tão grande. Vocês vão ver que uma luz vai clarear o vosso caminho. Aquilo que está difícil de compreender, de entender, não vai precisar fazer força de interpretação. A palavra vai vos guiar, vai esclarecer a mente. A palavra vai pôr aí dentro a compreensão da verdade, daquilo que é preciso fazer. A decisão que você veio hoje aqui para tomar, o Senhor te diz: espera mais um pouquinho, eu tenho uma decisão melhor para tomar na tua vida, eu tenho uma decisão diferente. Eu tenho uma decisão que vai fazer bem para você e para as pessoas que estão à tua volta. Por acaso, você pode ter chegado aqui dizendo: eu não aguento mais. O Jó também chegou a esta conclusão. Toda a fé que ele tinha, ele falou num dos versículos: se Deus me desse o que espero e cumprisse o desejo do meu coração, queria morrer, não aguento mais. Quando ele pediu para Deus, ainda que era morte, ele não pediu para o adversário,
Ele não falou o nome do inimigo. No capítulo 1 ao 42, ele não mencionou o nome do inimigo. Por isso nós não podemos mencionar nem aí e nem aqui. O servo que prega pronuncia o nome da outra pessoa, está sem guia de Deus. Ele não merece ser falado aqui em cima. Só o nome de Jesus Cristo. Só o nome de Deus. Isto, queridos, não dê tanta importância pelas lágrimas que correram. Tem lenço para enxugá-las. Duro é o mundo que chora e não tem lenço para enxugar. Duro os que estão lá fora e não tem o que fazer. E quando chega de tardezinha, glória ao nome do Senhor, atormentados pela vida, desfaz as suas dores com as bebidas fortes, ou uma dependência química, e eles se entregam naquilo, e quando amanhã está numa ressaca do que fez, mas tem que levantar para trabalhar, vai lá trabalhar, não produz, o patrão manda embora. Aqui é diferente, irmão. Se você não dormir é com a presença de Deus, se você não dormir é porque ficou em oração, se você não dormir é porque você ficou em comunhão, se você não dormir é porque Deus visitou a tua casa. Amanhã mesmo que te fez ficar acordado, rejuvenesce as tuas forças, ergue os teus olhos, abre a tua mente e você produz. Conto que o patrão te elogia. Por isso é invejável. Mas que Deus esta noite nos faça compreender. A nossa alma está sobre modo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos, se agraciado que nem para a sua vontade, e do desprezo dos soberbos. Alma batida, alma aflita, alma questionando a situação, mas acreditando e falando com quem? Estava fraca, mas falando com Deus. Estava combatida, mas estava falando com Deus. Igreja, fale com Deus. Fala, mãe, da tua causa que aqui entraste esta noite. Não fala para mim, não fala para ninguém. Fala para Deus. Ele é o Criador do universo. Ele entra no fogo, ele entra na água, ele anda por cima, ele anda por baixo, ele entra aqui dentro. E se não for você, ele sai daqui de dentro. Mas ele quer fazer uma proposta para nós esta noite. Posso entrar aí dentro de você, posso morar aí dentro. Se você aceitar a morada do Senhor, hoje, quando você sair daqui, sairá sem o peso que ele trouxe aqui. Mas tenha certeza que se você não tivesse sofrido algum tipo de peso, você não teria vindo aqui. Algum tipo de sofrimento, você estava em outro lugar. O que te trouxe aqui foram lágrimas, mas o que te faz voltar para casa é o lenço da palavra. É o lenço para enxugar as lágrimas choradas. Porque esta noite, ainda de joelho, você vai agradecer a Deus por ter estado no culto, e o Senhor terá arrancado o desprezo do teu coração, e se alguém te desprezar, você nem vai ver mais. Agora é com o Senhor. Agora você vai ter contato com o Senhor, contato com Deus. Deus não despreza, Deus abraça. Ah, mas eu sou fraco, Deus abraça fraco. Por consequência disso, ele não veio para o rico, veio para o sujo. Não veio para o bom, veio para o doente. Não veio para o inteiro, veio para o quebrado. Não veio para o rico, veio para o endividado.
Por isso hoje nós estamos sãos. Porque quando o Senhor subiu ao céu, disse a palavra, subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Foi dado. O dom que está em você é dado, não é emprestado. Manifesta aí por onde o Senhor te dá. Não põe tua mão, não toma uma decisão. Glória a Jesus. O Senhor vai operar na causa que você entrou aqui preparado. Amanhã precisa tomar uma decisão. Você não vai tomar. O Senhor vai tomar. Ele vai na mão do teu barco e vai conduzir por águas brancas. Pela palavra, Deus seja louvado. Santo Deus, que culto glorioso, Jardim Alice, São José do Rio Preto, nosso querido irmão ancião Joaquim Machado, pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, né, irmãos? Deixemos aqui os pedidos de orações, Deus sabe de todas as coisas, queridos. Vamos compartilhar nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, estas pregações, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.